Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Continuando a história onde paramos, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam pede para as pessoas voltarem para casa, como o tratado tinha sido feito, e no tratado vinha que eles tinham que regressar a casa e só poderiam fazer a peregrinação no ano a seguir. Mas as pessoas, num estado de choque, não estavam preparadas, nunca tinha acontecido tal coisa que uma pessoa vestir para a peregrinação e depois não poder fazer a peregrinação. Então as pessoas, de uma certa maneira, ficaram um bocadinho paradas, sem saber o que fazer, e o profeta sallallahu alaihi wasallam foi aconselhado pela sua esposa, Umm Salama, que ele próprio, em frente de todos, rapasse a sua cabeça, e assim todo o mundo iria copiar. E foi assim que ele fez. Ele rapou a cabeça e até disse que rapar a cabeça é melhor 3 vezes do que cortar só o cabelo, quando estamos a falar da peregrinação. E todos os animais que eles trouxeram foram sacrificados e, curiosamente, enviaram para a cidade de Meca, curiosamente, para as mesmas pessoas que não quiseram que eles entrassem. E o primeiro camelo, curiosamente, historicamente, a ser sacrificado naquele dia, era o camelo de Abu Jahal, que eles tinham conquistado na primeira batalha. Então degolaram e enviaram a carne para Meca, e lá, porque é obrigatório, uma pessoa quando não consegue fazer a peregrinação, normalmente tem que fazer isso, tem que, por alguma razão, se ela está em modo peregrino e não consegue fazer a peregrinação, tem que naturalmente rapar o seu cabelo e enviar ou mandar abater um animal em Meca e dar de comer aos pobres. No regresso, Sayyidina Umar radiallahu anhu tentou por 3 vezes fazer salam, cumprimentar. Como sabem, no episódio atrás, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele tinha falado com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam no sentido de o tratado não parecia ser um tratado bom, e o profeta tinha dito que tem calma, este tratado é bom, simplesmente mais tarde vocês vão perceber. Então ele sentiu-se um bocadinho triste, porque ele tinha falado assim, ele não estava a sentir-se bem. 3 vezes ele tentou cumprimentar e o profeta não respondeu diretamente. Então ele estava um bocado triste, até que alguém lhe veio chamar e disse que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam queria falar com ele, e ele foi ter, e foi aí que o profeta estava satisfeito e disse que Omar, o Surah Fatah, o capítulo 48, a contar toda essa história que eu já vos contei, tinha sido revelado no Alcorão, e Deus tinha dito que isto era uma grande vitória. E por isso, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala diz que quando eu ouvi o Surah, o capítulo, eu disse Allahu Akbar, e de uma certa maneira ficámos todos muito felizes, porque neste capítulo 48 Deus fala sobre os discípulos, sobre os companheiros, e todo esse processo que aconteceu, todo esse sacrifício que eles fizeram, vem mencionado no Alcorão, ao ponto de, no fim, Deus compara os companheiros do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, como uma árvore que foi plantada por um agricultor. Em outras palavras, eles são as plantas do profeta, e para eles, naturalmente, isto não havia maior felicidade do que isto. Dizem que nesta viagem houve um dia que choveu muito, ao ponto de, quando fizeram um chamamento, o Adhan, do Maghrib e do Isha, a pessoa que faz o chamamento, o Mu'adhin, pela primeira vez diz Sallu fi rihalikum. Sempre que há algo que impeça as pessoas de virem para a mesquita, normalmente no chamamento passou a ser uma tradição que a pessoa que faz o chamamento da oração diz: rezam a oração nas vossas casas. Isto tinha efetivamente acontecido. Depois houve ali, algumas pessoas começaram a conversar entre elas, que começou a chover porque realmente há uma estrela A, B ou X, que por causa de uma A, B ou X, e o profeta quis ensinar que, tudo bem, a ciência nos ensina causa e consequência, mas a ciência não é 100% correta. No fim, as coisas acontecem porque Deus diz sim ou diz não. Dizem que os discípulos ficaram 20 dias acampados em Hudaybiyah durante o tratado,
e a viagem de regresso aconteceu, levou sensivelmente 1 mês e meio, 40 dias, para chegarem a Medina. Quando chegam a Medina, acontece o episódio de Abu Basir. Dizem que Abu Basir era um homem da tribo Khuzai. Ele converteu-se ao Islão e foi até Medina, a cidade de Medina Munawara. Mas o povo do Khuzai enviou 2 homens a ir buscá-lo, porque, como sabem, a lei já era, o tratado dizia que quem convertesse não podia emigrar mais para Medina Munawara, como falámos no episódio passado. E, naturalmente, vocês podem sempre ouvir os episódios passados, naturalmente no mesmo canal do YouTube. E então o profeta chamou e disse: olha, não posso fazer nada, tu vais ter que voltar com esses 2 rapazes que vieram buscar-te, porque a partir de hoje, ou a partir do tratado, quem se converte não pode mais ficar em Medina Munawara. Então ele teve que voltar. E dizem que ele no caminho pôs-se a conversar com esses 2 guardas, e quando chegaram a uma cidade chamada Dhul Hulayfa, que é perto de Medina, sentaram para comer e ele começou a fazer conversa com esses 2 guardas e na conversa conseguiu tirar a espada deles e matou um dos guardas. E quis matar o segundo guarda, mas o segundo guarda fugiu para Medina Munawara, chegou a Medina Munawara e queixou-se ao profeta do que tinha acontecido. Abu Basir conta que chegou e quando chega a Medina, ele diz ao profeta que, olha, vocês não têm culpa nenhuma, vocês me devolveram e eu estou a fazer pela vida. Eu não tenho culpa, eu sei que se chegar, se eu for até à cidade deles, eu vou morrer. Portanto, vocês não têm nada a ver com isso, Medina Munawara não tem nada a ver com isso, mas eu realmente tive que matá-lo porque não havia outra hipótese. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que pena para a tua mãe, que grande espadachim podia ser. E era bom se tivesse alguém para ajudar. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, em outras palavras, está a dizer que, olha, nós não podemos fazer nada, isso é um problema teu e deles, nós não temos nada a ver com isso, tenta fazer o que tu podes para a tua vida. Ele percebe que o que ele tinha que fazer era fugir. E ele foge, e ele vai para a costa, a sul de Jeddah, que é uma cidade mesmo ali abaixo de Meca, e refugia-se nessa cidade, e manda uma mensagem para Abu Jandal, que era mais outro rapaz, o tal rapaz, no episódio passado, que era filho de Suhail, que queria também ir com os muçulmanos, mas não podia. E aos poucos, todas as pessoas que tinham se convertendo ao Islão, como não podiam emigrar para Medina, começaram a juntar-se a essa gangue. E a partir daí dizem que eles ficaram sensivelmente 80 e tal pessoas, e volta e meia atacavam as caravanas dos Quraishitas, e os Quraishitas chegou uma altura, passado 1 ano e meio, que Abu Sufyan, o chefe dos Quraishitas, teve que mandar alguém a pedir ao profeta para esta cláusula de que quem se converte não pode ir para Medina fosse eliminada e que a partir de agora podem ir para Medina Munawara, porque era melhor eles estarem em Medina, pelo menos estavam seguros com o profeta, do que andarem a fazer assaltos por aí fora. Dizem que Abu Basir recebe a carta de pedido para as pessoas, para eles emigrarem para Medina, mas acabaria por morrer devido a um ferimento e não conseguiria chegar a Medina Munawara. Dizem que também havia uma outra imigrante, uma senhora, chamada Kulthum bin Uqba bin Muhit, que ela também converteu-se e foi para Medina Munawara. Mas ali o profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia o que fazer, devolvê-la ou não devolver. Há um capítulo do Alcorão, Sura Mumtahina, no versículo 10, onde Deus disse que as mulheres que vierem emigrar, elas não podem ser devolvidas. Os homens eram devolvidos, as mulheres não. Sim, vocês o que fazem é devolvam o dote que elas tenham, mas elas ficam convosco. Portanto, havia aqui um tratamento diferente que era dado para as mulheres, e mais tarde ela casa-se com Zayd bin Haritha, e quando vieram reclamar sobre ela, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, olha, no tratado está dito,
nenhum homem que vier vai ter que ser devolvido. Não falou sobre mulher. Na realidade, isto era uma lei injusta. E nesse tipo de situação, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não. A gente aqui, quando assinou, estava dito nenhum homem. Nós não falamos de mulheres. E, a partir daí, as mulheres que se convertiam podiam ir para Medina Munawara. O Islão dava asilo a elas. Os homens, conforme falei, durante 1 ano e meio, eram rebeldes, portanto, ficavam numa costa. Mais tarde, quando esta cláusula foi retirada, eles começaram também a viver em Medina al-Munawara. Dizem que no regresso da viagem, naquela viagem que fizeram, era sunna eles viajar de noite. Porque viajar de noite é sempre mais fácil, porque é mais prático. E no final da noite eles acampavam numa zona e dormiam. Naquela noite o profeta também, há narrações que dizem que o profeta até disse: é melhor eu não dormir. Quase que ele já estava a ter um feeling que nós vamos adormecer aqui. Mas Bilal, radiallahu anhu, pediu que não, eu vou ficar de guarda, não há problema. Então dormiram. E o certo é que, por acaso, todos dormiram. Até Bilal adormeceu. E quando acordaram, dizem que Abu Bakr ou Umar foram os primeiros a acordar, já o sol estava a bater e já eram quase 8 da manhã. Eles não podiam acordar diretamente o profeta, sallallahu alaihi wasallam, porque a lei dizia que não. Porque o profeta, mesmo dormindo, estava em revelação. Portanto, eles só começaram a dizer Allahu Akbar em voz alta para ver se ele acordasse. E ele, quando acordou, chamou Bilal, e Bilal disse que, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu realmente adormeci, eu não sabia. Isto foi um sono que me apanhou. Então o profeta mandou todo o mundo sair daquele local, dizendo: vamos sair daqui, vamos andar mais 10, 15 minutos e numa outra zona vamos fazer a nossa oração. Primeiro, podem ter feito isso primeiro porque se calhar estava na hora do nascimento do sol e então eles queriam sair dali mais cedo, ou se calhar não havia água na zona, ou então mais ou menos é para um local onde aconteceu uma coisa má, normalmente as energias não são boas, é melhor sair daqui. E foi isso que eles fizeram. Dizem que essa situação de terem perdido um Salatul Fajr pode ter acontecido 1, 2 ou 3 vezes, mas conforme falámos, foi tudo sem querer, não era por preguiça nem nada. Este tratado que aconteceu acaba por ser um tratado muito importante para a vida do Islão. Se lermos, portanto, este tratado mostra que pela primeira vez os muçulmanos foram tratados como um Estado. Até naquela altura os muçulmanos estavam a ser tratados como rebeldes, como forasteiros. Este tratado mostra que os Quraishitas já não tinham aquela segurança e arrogância que tinham no passado. Já estavam inseguros e então precisavam de um tratado para não mais sofrer derrotas. Este tratado fez também com que grandes generais quraishitas, Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, Uthman bin Talha, perceberam que este Islão que nasceu não é uma tendência, não é uma moda, não é uma coisa que vai passar, não. É mesmo uma realidade, e isto fez com que eles perceberam que não, isto é algo concreto, e mais tarde eles iam se converter ao Islão também. Este tratado também mostra que com este tratado os muçulmanos ganharam segurança e psicologicamente ficaram mais tranquilos. Este tratado também permitiu que agora os muçulmanos já podiam concentrar-se com o inimigo que vivia dentro deles, que eram os judeus de Banu Nadir e Banu Qaynuqa e Banu Qurayza, principalmente Banu Nadir e Banu Qaynuqa, que tinham sido expulsos, mas continuavam a lançar atentados e a lançar discórdias, porque eles não estavam abrangidos no tratado. Este tratado permitiu que o Islão já podia se internacionalizar-se, porque o profeta já pode mandar emissários para várias zonas do mundo com cartas a convidarem ao Islão. Este tratado também mostra que os muçulmanos já eram independentes e já podiam negociar com vários Estados. Também permitiu que os muçulmanos já podiam comercializar sem ser agredidos, já podiam passear pelo mundo fora sem haver agressão, já podiam convidar outros países e outras tribos e até mesmo tribos pagãs.
E o certo é que este tratado faz com que, em 2 anos, o tratado era para durar 10 anos, mas em 2 anos o tratado vai ser quebrado, porque os Quraishitas vão quebrar o tratado, mas em 2 anos os muçulmanos convertem muito mais gente, porque já conseguem convidar as pessoas abertamente. Se em 19 anos 1400 pessoas tinham se convertido, em 2 anos apenas, 10.000 pessoas vão se converter ao Islão. Este tratado também mostra que o estatuto dos discípulos que fizeram um pacto debaixo da árvore e com isso ganharam um estatuto enorme perante Deus. E o certo é que este tratado também vai permitir que daqui a 2 anos os muçulmanos conseguem conquistar Meca. Portanto, isso foram vitórias sobre vitórias, apesar de aparentemente o tratado parecia muito mau para os muçulmanos. Isso também mostra que os muçulmanos, mesmo perante um tratado tão mau, que parecia tão mau, seguiram o seu líder. E no fim nós temos que seguir o nosso líder. Não é só quando compreendemos as coisas, mas é principalmente quando não se compreende. E foi assim que realmente este tratado foi feito, e a partir daqui para a frente os muçulmanos agora vão ter outras passagens e outros obstáculos. Inshallah falamos na próxima semana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.